Olá, pessoal. Meu nome é Priscila Assunção. Eu sou atriz, diretora de atores e realizadora. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu queria partilhar com vocês duas experiências que eu acho significantes na minha carreira, que tem a ver com desafios que eu tive quando estava atuando para as câmeras. Depois de falar um pouco sobre isso, também quero abrir aqui para vocês fazerem perguntas, se tiverem alguma dúvida que eu possa responder. E também convidar vocês para conhecerem o mini curso que eu lancei agora online, que é para iniciantes, atuação para câmera iniciantes. E também, se pudesse conhecer a experiência de vocês, algum desafio que vocês tiveram, uma dificuldade quando estavam atuando para as câmeras, também é muito interessante. Então, eu vou começar. A primeira experiência desafiante que eu tive foi mesmo o meu primeiro curta-metragem. Eu já era atriz de teatro, já fazia algumas peças, e fui convidada para fazer esse filme, aí mais ou menos em 1999. Banho de Noiva, do Nelson Rodrigues. Eu e um melhor amigo meu, foi a minha sorte, porque eu não estava totalmente isolada naquele ambiente. Então, o que aconteceu? Nós recebemos um roteiro, estudamos, ele seria o meu parceiro de cena. Nós estudamos e pronto, chegamos preparados no set de filmagem. E acontece que a gente não fazia ideia do que ia acontecer e do que aconteceu. O que aconteceu foi que a equipe decidiu gravar cenas que nós não estávamos à espera. Por exemplo, ok, vamos começar pela cena do meio. Então a gente pegava o roteiro, olhava a cena do meio, o que acontece aqui? Aqui nós casamos, brigamos e vamos fazer isso. Ok. Depois a primeira cena. Agora a cena do casamento. Aquilo era uma situação completamente descontrolada para nós dois. Eu me sentia completamente perdida naquele ambiente, aquelas câmeras, as pessoas falando, olha, então diz isso, porque naquele momento você não diz outra coisa. Apesar de já ser atriz e já estar à vontade com várias questões relacionadas à técnica de interpretação da personagem, aquela primeira experiência com câmeras, sem ter noção, sem ter formação nenhuma, acabou por ser super desconfortável e desafiante ao mesmo tempo também, né? Mas acontece que nós já estávamos lá e a gravação já estava a decorrer, então era ir para frente com o que a gente tinha. Eu lembro da sensação que eu tinha de não sei o que está acontecendo, mas vou fazer o que o diretor pede e o que a produção está orientando, eu vou fazendo. Agora senta, agora ri, agora você estava triste, eu fico triste, agora desce a escada, agora sobe. Mas totalmente vulnerável e sem conhecimento nenhum de técnica, né? Não fazia ideia para onde que estava indo o meu olhar, qual parte da câmera que estava apanhando determinada parte do meu corpo, se quando eu virava o rosto eu estava focada ou não, eu não fazia ideia de nada. Eu pensei, quando eu vir o filme no cinema ou em alguma mostra, que eu vou ter noção do trabalho que eu fiz. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, a cena final, é que eu lembro que eu tenho uma imagem da cena final, que era, nós dois tínhamos casado, entramos no quarto do hotel, ia haver uma cena de beijo entre nós dois, e eu lembro de haver umas 20 pessoas no quarto. Havia câmera, havia produção, haviam as luzes, haviam os microfones. Nós dois, a gente não sabia se ria, a gente não sabia se olhava para onde olhava, a gente estava super... Aquilo era uma piada para nós dois, né? A gente não conseguia nem dar o tal beijo dos personagens, porque a gente olhava um para o outro e só ria, só ria. E depois tivemos sorte, porque o filme, afinal, teve problemas de gravação, e quando foi a mostra e o filme apareceu, nós estávamos lá, né,
no teatro, lá, a assistir a projeção, e não deu para ver que o filme teve um erro qualquer, a gente deu graças a Deus. Ainda bem que esse filme não foi lançado e que não deve haver resquícios desse filme no YouTube. Mas tem um lado muito bom, claro, e o lado bom é todas as dificuldades que eu passei depois, eu percebi, nossa, eu preciso mesmo me desenvolver aqui, né? Eu comecei a perceber que, afinal, todo o meu treino de teatro não ia me ajudar ali na frente das câmeras. Eu precisava de outras informações. Então, depois, muitos anos se passaram, não vou contar toda a trajetória, eu vou contar já uma experiência mais recente que eu tive, que foi fazendo um outro curta-metragem, uma produção com os espanhóis, que foi O Silêncio. O Silêncio foi feito há pouco tempo, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, e eu já tinha algum treino para as câmeras, eu já treinava atores, já realizava alguns projetos em vídeo, então estava bem mais confortável, né, com esse trabalho. Acontece que eu fui fazer eu não era a protagonista desse filme, eu fui convidada para fazer a esposa do protagonista falecida, que aparecia para ele, que eles dançavam, eu aparecia mais como uma memória. Então, entendi logo, ok, eu vou trabalhar mais com olhar, com intenção, não ia ter fala, então o ambiente estava mais controlado ali para mim. Acontece que eu cheguei nas gravações, pontualmente, como sempre, um pouco antes, né, como eu gosto. Fui recebida, conversamos, e o protagonista não chegava. O protagonista não chegava, a produção começou a ficar aflita, né, porque eles têm um tempo com o equipamento, eles tinham 1 ou 2 diárias, eu acho, com as câmeras, e decidiram, então, depois de esperarem algum tempo, que iam fazer o filme na mesma. Só que me colocaram o desafio, falaram, Priscila, será que você não pode, então, fazer o protagonista, fazer o papel dele, e seria uma mulher em que o homem aparece, e depois um de nós arranjamos aqui o personagem para fazer o homem e tal? E eu pensei, tá bem? Faço, né? Eu queria fazer, porque eu quis muito ajudá-los, eles estavam muito desesperados ali, sem o tal ator, e com o filme todo a ser pronto para ser produzido, e também porque era desafiante para mim, eu faria o meu melhor, claro, mas sem garantias, né? Eu não... O desafio ali naquele momento foi não estar preparada. Eu sabia como me preparar, mas eu não estava preparada para aquilo. Então eu aceitei, peguei o roteiro, li todas as falas do tal personagem, decorei tudo e tentei encaixar uma emoção, a intenção certa para cada cena que eu ia gravar. Mas tudo isso muito rápido, né? Eu pegava uma cena, quanto tempo para gravar? 10 minutos até montar em câmera, luz, não sei o quê? Gravar, gravar, gravar. Então, foi desafiante essa parte de criar, em muito pouco tempo, intenções certas para cada cena, porque cada cena está contando uma história, né? Ela tem um objetivo, ela não existe só por existir. E eu precisava conhecer bem o objetivo daquela cena, interligado com todas. Então, eu fiz isso, e depois, a cena final era uma cena de emoção, onde a mulher abre a porta, seria uma metáfora como a morte dela, ela abre a porta e vê o marido, a aparição do marido na porta. E nesse momento, ela teria que, a personagem, se emocionar, talvez até uma lágrima, mas o olho brilhar e ter emoção, ter aquele impacto. E cortava.
E eu já tinha lido aquela cena, mas ainda estava ali, bem, é só para o final, até lá eu me aqueço, né? Mas acontece que eles disseram, olha, Priscila, então agora vamos fazer a tua cena ali do final, tá? A cena da porta, você abre a porta, olha, chora lá, se emociona e pronto. Ok, atenção, câmera. Eu falei, para tudo. Falei, espera, eu preciso de alguns minutos, né? Eu precisava ainda me encontrar aqui uma emoção, a gavetinha que eu ia abrir para conseguir abrir a porta e me emocionar. Então eles falaram, não, tudo bem, e eu me afastei um pouco de todas aquelas pessoas, lembro que a cozinha estava vazia, fui para a cozinha, parei, sozinha, respirei e pensei, emoções. E lembrei do Lee Strasberg, porque eu estava investigando para minha tese de mestrado as técnicas para atuação no cinema e na TV, e lembrei do Lee Strasberg dizendo que não valia a pena ir buscar emoções recentes, e porque elas ainda não estavam totalmente integradas ainda. E eu até pensei num fim de uma relação que eu tive, mas não conseguia me emocionar com aquilo, porque aquele assunto já estava resolvido para mim naquele momento. Então, lembrei do Lee Strasberg dizendo, vai para uns 7 anos atrás. E eu pensei, olha, boa ideia. Vou lembrar do meu pai, falecido. Daquela emoção que eu senti, que já não é a mesma, da altura, mas que se transformou numa saudade e que eu posso buscar aqui alguma tristeza. E aí, foi essa, eu pensei, bem, é essa do pai. Falei, ok. E isso tudo demorou, acho que uns 3 minutos. Estava todo mundo em silêncio, à espera que eu me concentrasse para a cena da porta. Eu falei, ok, vamos gravar. E toda aquela emoção aqui, né? Porque eu não posso me emocionar antes. Eu tenho que me emocionar só depois que a porta abre. Então, eu estou preparada para. Então, eu estava ali, ação, abro a porta, olho, e aí entra em contato com aquela emoção, o olho brilha, né? E toda aquela consciência de onde é que está a câmera, o tempo que eu estou aqui, se o olho está brilhando, se a emoção está vindo. E pronto. E gravamos, e depois o resto foi mais fácil, o resto já correu bem. Esse foi um momento desafiante depois de já ter experiência com a câmera. Então, não é porque a gente já tem o treino, experiência, curso, né, já tem trabalhado profissionalmente, que não surgem os desafios. Eu acho que um dos grandes desafios é esse imediatismo, né, essa coisa de você estar pronto na hora, tem que fazer agora. O quanto mais você conseguir fazer um trabalho de casa, né, quanto mais antecedência você tiver um texto, você souber mais informações sobre o plano de filmagem, o que vocês vão fazer amanhã, me manda por e-mail, me manda o plano antes. Quanto mais informações você tiver, mais fica um ambiente mais controlado, entre aspas, mas onde você pode estar também mais confortável para se preocupar só com a sua atuação. Né? Eu, por exemplo, nessa última experiência, tive esse tempo, eu não tive questões técnicas de câmera, de luz, de microfone, que eu já estou acostumada, mas tive essa questão de ter sido pega de surpresa, né, para um desafio que eu não estava preparada, e como é que eu trabalho isso muito rapidamente? Né, 3 minutos para passar toda uma história na sua cabeça e se conectar com a emoção, e escolher e saber como se preparar, acaba por ser pouco tempo para você, mas muito tempo num set de gravações. Então é isso. Agora, eu também estou disponível para responder algumas perguntas, dúvidas, questões que vocês tenham sobre atuar para as câmeras. Geralmente as pessoas que estão começando, né, os iniciantes, eu às vezes faço
já fui fazer castings de telenovela e encontro várias pessoas inseguras, com alguns problemas ali na hora, e eu falo, eu sou atriz, também dirijo atores, e as pessoas, ai, Priscila, me ajuda, o que eu faço por isso, por isso, por isso, por isso? E percebo, e às vezes pelas questões que me surgem, eu percebo, nossa, às vezes são coisas tão simples, tão básicas, que as pessoas não sabem ainda e que estão indo fazer castings importantes, por exemplo, para novelas, né, para papéis interessantes, mas estão indo tão despreparadas. E eu, claro que em pouco tempo, né, é muito difícil você ajudar uma pessoa que está ali na sala do casting, só à espera de entrar, né? Mas eu penso, se eu tivesse com essa pessoa, se calhar um dia antes, poderia ter dado aqui um outro tipo de ajuda. Uma das coisas que eu presenciei é pessoas completamente despreparadas para o casting. Não sabem o texto. Pronto, não decoraram o texto. E isso é muito mal visto. Não decorar o texto. E outra coisa, se desculpar. Terem desculpas por não ter decorado o texto. Essa acho que ainda é pior. Então, minimamente a pessoa ir com o texto decorado, estudado. Não importa se recebeu o texto na noite anterior, porque geralmente o texto vem mesmo. Eu, por exemplo, fui fazer um casting, recebi o texto à noite para ir fazer o casting de manhã. 2 cenas, e eu tinha que decorar as 2 personagens, a minha e a outra. E eu fazia 2 vezes. Uma vez eu fazia a minha personagem, uma vez eu fazia a outra. Ninguém quer saber se você recebeu o texto há um dia, há uma semana. Eles querem que você chegue lá e fale. E não é falar o texto, é interpretar o texto. Tá o mais próximo possível de uma personagem. Então, é muito desafiante. E eu pelo menos, acho muito divertido. Eu acho que a gente que trabalha com atuação, eu já adoro fazer teatro, e atuar para as câmeras tem que ser uma paixão, tem que ser divertido, porque é muito desafiante, é sempre adrenalina, é sempre insegurança, a gente nunca está totalmente seguro e segura de que é mesmo isso. Então é quase um estado de fé total de que você está fazendo o teu melhor com aquilo que você tem. Esse assunto de atuar para as câmeras é muito longo e eu adoro, podia ficar falando aqui um monte sobre isso. Mas queria dizer para vocês que eu tenho aqui também, coloquei o link do curso que eu lancei, criei um mini curso online de atuação para atores iniciantes. Eu fiz esse mini curso com as informações que eu costumo dar em workshops presenciais, que eu faço aqui para atores que estão começando na televisão, que não tem conhecimento nenhum da técnica, e criei essa seleção de vídeos passando todas essas informações que eu dou no workshop. A diferença do workshop presencial é que a gente está em grupo, vai vendo a experiência um dos outros, vai vendo os exercícios e vai também aprendendo, né, com os outros. Nesse mini curso, eu também coloco aqui os exercícios para as pessoas praticarem, e também as pessoas podem gravar esse exercício, assistirem e também me mandar para eu dar o feedback. É o que eu faço também nos workshops. Eu assisto juntamente com o participante, a participante, dou o feedback, depois a pessoa pode gravar a versão com feedback melhorada. Porque é treino, né? A interpretação para a TV é treino. E quanto mais a gente treinar, experimentar, se desafiar, ficar desconfortável, ficar confortável de novo, é que a gente vai avançando nesse falhar, falhando e avançando. Então, tá aqui o link. Quem tiver interessado, conhecer mais, eu também fiz um vídeo específico falando mais desse curso, é só clicar aqui no link que está aqui na descrição. Ok? Então, um grande beijo para vocês, um grande abraço. Eu
Se for possível, eu gostava de receber aqui nos comentários de vocês opiniões que vocês tenham, sugestões, quais são as dores que vocês têm aqui na atuação para as câmeras, como eu estou fazendo esse direto aqui para Portugal. Era interessante saber o que está acontecendo aqui, nesse meio, no meio audiovisual aqui, quais as experiências que vocês estão tendo aqui, qual o desafio, ok? Então, até breve. Clique aí no link, que se quiser saber mais, e a gente se vê online. Tchau!